Este áudio é uma colaboração do seu futuro amigo de trabalho Antônio do Tribunal. Normas da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações vigentes até a data da publicação do edital. Utilize este áudio para fazer as revisões da letra da lei. Tomo 1. Capítulos 2 e 3. Capítulo 2. Da função correcional. Seção 1. Das atribuições. Artigo 5º. A função correcional consiste na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários de primeira instância, bem como na fiscalização da polícia judiciária, dos estabelecimentos prisionais e dos demais estabelecimentos em relação aos quais, por imposição legal, esses deveres forem atribuídos ao Poder Judiciário e é exercida, no Estado de São Paulo, pelo Corregedor-Geral da Justiça e, nos limites de suas atribuições, pelos juízes de primeiro grau. Parágrafo 1º. No desempenho da função correcional, poderão ser editadas ordens de serviço e demais atos administrativos de orientação e disciplina, corrigidos os erros e sancionadas as infrações, após regular procedimento administrativo disciplinar, sem prejuízo de apurações civis e criminais. Parágrafo 2º. As ordens de serviço e demais atos administrativos editados pelo juiz corregedor permanente serão encaminhados à Corregedoria Geral da Justiça para revisão hierárquica. Parágrafo 3º. Consultas sobre a aplicação ou interpretação destas normas de serviço serão apreciadas pelo juiz corregedor permanente que, a requerimento do interessado ou de ofício se houver dúvida fundada devidamente justificada, submeterá suas decisões à Corregedoria Geral da Justiça. Subseção 1. Da Corregedoria Permanente e das correições ordinárias, extraordinárias e visitas correcionais. Artigo 6º. A função correcional será exercida em caráter permanente e, mediante correições ordinárias ou extraordinárias e visitas correcionais. Parágrafo 1º. A correição ordinária consiste na fiscalização prevista e efetivada, segundo estas normas e leis de organização judiciária. Parágrafo 2º. A correição extraordinária consiste em fiscalização excepcional, realizada a qualquer momento e sem prévio anúncio e poderá ser geral ou parcial, conforme as necessidades e conveniência do serviço correcional. Parágrafo 3º. A visita correcional consiste na fiscalização direcionada à verificação da regularidade de funcionamento da unidade, do saneamento de irregularidades constatadas em correições ou ao exame de algum aspecto da regularidade ou da continuidade dos serviços e atos praticados. Parágrafo 4º. As atas das correições e visitas serão encaminhadas à Corregedoria Geral da Justiça nos prazos que seguem. 1. Correição ordinária, até 60 dias após realizada. 2. Correição extraordinária ou visita correcional, até 15 dias após realizada. Parágrafo 5º. A Corregedoria Geral da Justiça implementará, gradativamente, a correição virtual, com vistas ao controle permanente das atividades subordinadas à sua disciplina. Artigo 7º. A Corregedoria Permanente será exercida pelo juiz a que a normatividade correcional cometer tal atribuição. Parágrafo 1º. O Corregedor-Geral da Justiça, com aprovação do Conselho Superior da Magistratura, poderá, por motivo de interesse público ou conveniência da administração, alterar a designação do Corregedor Permanente. Parágrafo 2º. Se não houver alteração no início do ano judiciário, prevalecerão as designações do ano anterior. Artigo 8º. O juiz corregedor permanente efetuará, uma vez por ano, de preferência no mês de dezembro, correição ordinária em todas as serventias, repartições e demais estabelecimentos sujeitos à sua fiscalização correcional, lavrando-se o correspondente termo no livro próprio. Parágrafo 1º. A correição ordinária será anunciada por edital, afixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça eletrônico, com pelo menos 15 dias de antecedência, bem como comunicada à Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva subseção. Parágrafo 2º.
O juiz corregedor permanente seguirá o termo padrão de correição, disponibilizado pela Corregedoria Geral da Justiça. Artigo 9º. Em até 30 dias depois de assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo, o juiz fará visita correcional às unidades sob sua corregedoria, com o intuito de constatar a regularidade dos serviços, observado o modelo disponibilizado. Parágrafo 1º. A visita correcional independe de edital ou qualquer outra providência, e dela se lançará sucinto termo no livro de visitas e correições, no qual também constarão as determinações que o juiz corregedor permanente eventualmente fizer no momento. Parágrafo 2º. Se o juiz assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo a partir do mês de novembro, a correição geral ordinária prescindirá da visita correcional. Artigo 10. O escrivão auxiliará o juiz corregedor permanente nas diligências correcionais, facultada a nomeação de escrivão ad hoc entre os demais servidores da unidade. Artigo 11. Durante os serviços correcionais, todos os funcionários da unidade permanecerão à disposição do Corregedor-Geral da Justiça, dos juízes assessores da Corregedoria Geral ou do juiz corregedor permanente, sem prejuízo de requisição de auxílio externo ou de requisição de força policial. Artigo 12. Os livros e classificadores obrigatórios previstos nestas normas de serviço serão submetidos ao juiz corregedor permanente para visto por ocasião das correições ordinárias ou extraordinárias e sempre que forem por este requisitados. Parágrafo único. No caso de registros controlados exclusivamente pela via eletrônica, os relatórios de pendências gerados pelo sistema informatizado serão vistados pelo juiz. Artigo 13. Os estabelecimentos prisionais e outros destinados ao recolhimento de pessoas, sujeitos à atividade correcional do juízo, serão visitados uma vez por mês. Artigo 66, inciso 7, da LEP. Parágrafo 1º. Realizará a visita ao juiz corregedor permanente ou juiz a quem, por decisão do Corregedor-Geral da Justiça, essa atribuição for delegada. Parágrafo 2º. A inspeção mensal será registrada em termo sucinto no livro de visitas e correições, podendo conter unicamente o registro da presença, sem prejuízo do cadastro eletrônico da inspeção perante o Conselho Nacional de Justiça e, após sua lavratura, cópia será encaminhada à autoridade administrativa da unidade prisional, para arquivamento em livro de folhas soltas. Parágrafo 3º. Ressalvado o afastamento deferido por prazo igual ou superior a 30 dias, ou motivo relevante devidamente comunicado à Corregedoria Geral da Justiça, o juiz corregedor permanente realizará, pessoalmente, as visitas mensais, vedada a atribuição dessa atividade ao juiz que estiver respondendo pela vara por período inferior. Artigo 14. A sistemática prevista no artigo 13 não desobriga a visita mensal às cadeias públicas, sob responsabilidade tanto dos juízes de varas privativas de execuções criminais, como daqueles que acumulem outros serviços anexos. Subseção 2. Das apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos. Artigo 15. As apurações preliminares, as sindicâncias e os processos administrativos relativos ao pessoal das serventias judiciais serão realizados pelos juízes corregedores permanentes a que, na atualidade do procedimento, estiverem subordinados os servidores. Parágrafo único. O Corregedor-Geral da Justiça poderá avocar procedimento disciplinar em qualquer fase, a pedido ou de ofício, designar juiz corregedor processante para todos os atos pertinentes e atribuir serviços auxiliares à unidade diversa daquela a que estiver vinculado o servidor. Artigo 16. Os juízes corregedores permanentes comunicarão à Corregedoria Geral da Justiça a instauração de qualquer procedimento administrativo, mediante remessa de cópia da portaria inaugural, para processamento do acompanhamento. 1. Das apurações preliminares pela Diretoria da Corregedoria, DICOGE.
2. Das sindicâncias e dos processos administrativos pela Secretaria de Planejamento de Recursos Humanos, SPRH. Parágrafo único. Idêntico procedimento adotar-se-á em relação a todos os atos decisórios subsequentes e, ao término do procedimento, remeter-se-á a cópia da decisão proferida, com ciência ao servidor do decidido, e certidão indicativa do trânsito em julgado. Artigo 17. Eventuais recursos serão entranhados nos autos originais e remetidos à Corregedoria Geral da Justiça. Artigo 18. Sem prejuízo da atribuição ao juiz corregedor permanente, Corregedor Geral da Justiça poderá aplicar, originariamente, as sanções cabíveis e, enquanto não prescrita a infração, reexaminar, de ofício ou mediante provocação, decisões absolutórias ou de arquivamento. Capítulo 3. Dos ofícios de justiça em geral. Seção 1. Disposições iniciais. Artigo 26. As disposições deste capítulo têm caráter geral e aplicam-se a todos os ofícios de justiça, no que não contrariarem as disposições específicas contidas em capítulo próprio. Artigo 27. Os servidores da Justiça darão atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo, mediante garantia de lugar privilegiado em filas, distribuição de senhas com numeração adequada ao atendimento preferencial, alocação de espaço para atendimento exclusivo no balcão, ou implantação de qualquer outro sistema que, observadas as peculiaridades existentes, assegure a prioridade. Artigo 27-A. A prioridade de que trata o artigo 27 se aplica às advogadas públicas e privadas, promotoras e procuradoras do Ministério Público gestantes ou lactantes, e a qualquer pessoa com criança de colo, inclusive para preferência nas audiências de primeiro grau de jurisdição e nas sessões de julgamento dos colégios recursais, desde que haja requerimento prévio, observada a ordem dos requerimentos e respeitados os demais beneficiários da Lei nº 10.048/2000, que disciplina o atendimento prioritário. Seção 2. Das atribuições. Artigo 28. Atribuir-se-ão aos ofícios de justiça os serviços inerentes à competência das respectivas varas e da Corregedoria Permanente. Artigo 29. Competem aos ofícios de justiça os serviços do Fórum Judicial, atribuindo-se-lhes a numeração ordinal e a denominação da respectiva vara, onde houver mais de uma. Parágrafo 1º. Nas comarcas e foros distritais com mais de uma vara, haverá um ofício ou seção de distribuição judicial, ao qual incumbem os serviços de distribuição, de contadoria e partidoria e, nos termos da lei, do Arquivo Geral. Parágrafo 2º. Nas comarcas em que existir uma única vara e um único ofício de justiça, a este competem as atribuições dos serviços de distribuição, de contadoria e partidoria. Seção 5. Do Sistema Informatizado Oficial. Subseção 1. Disposições gerais. Artigo 46. Os procedimentos de registro e documentação dos processos judiciais e administrativos realizar-se-ão diretamente no Sistema Informatizado Oficial ou em livros e classificadores, conforme disciplinar destas normas de serviço, e destinam-se: 1. A preservação da memória de dados extraídos dos feitos e da respectiva movimentação processual. 2. Ao controle dos processos, de modo a garantir a segurança, assegurar a pronta localização física, verificar o andamento e permitir a elaboração de estatísticas e outros instrumentos de aprimoramento da prestação jurisdicional. Artigo 47. Os servidores dos ofícios de justiça deverão se adaptar continuamente às evoluções do Sistema Informatizado Oficial, utilizando plenamente as funcionalidades disponibilizadas para a realização dos atos pertinentes ao serviço, emissão de certidões, ofícios, mandados, cargas de autos, etc. Parágrafo único. Para efeito de divisão do trabalho entre os escreventes,
técnicos judiciários, oficiais de justiça e juízes, e outras providências necessárias à ordem do serviço. O sistema informatizado atribuirá a cada processo distribuído um número de controle interno da unidade judicial, sem prejuízo do número do processo, número do protocolo que seguirá a série única. Artigo 48. Iniciada a operação do SAJ/PG, de utilização obrigatória pelas varas e ofícios de justiça, serão excluídos todos os programas eventualmente em uso. Subseção 2. Da segurança do sistema. Artigo 49. Os níveis de acesso às informações e o respectivo credenciamento, senha, dos funcionários, para operação do SAJ/PG, serão estabelecidos em expediente interno pela Corregedoria Geral da Justiça, com a participação da Secretaria de Tecnologia da Informação, STI. Parágrafo 3º. É vedado ao funcionário credenciado ceder a respectiva senha ou permitir que outrem, funcionário ou não, use para acessar indevidamente o sistema informatizado. Parágrafo 2º. Os escrivães judiciais comunicarão prontamente às TI as alterações no quadro funcional da unidade, para o processamento da revogação ou novo credenciamento. Artigo 50. As alterações, exclusões e retificações feitas de modo geral nos dados registrados pelo sistema serão definidas por níveis de criticidade, cujo acesso a Corregedoria Geral da Justiça estabelecerá. Os dados retificados, alterados ou excluídos serão conservados pelo sistema e todas as operações realizadas vinculadas ao usuário que as realiza. Artigo 51. Os escrivães judiciais do Serviço de Distribuição e dos Ofícios de Justiça realizarão auditoria semanal no sistema, de acordo com os níveis de criticidade definidos, comunicando à Corregedoria Geral da Justiça qualquer irregularidade. Subseção 3. Do cadastramento, movimentação e controle eletrônico de processos e incidentes processuais. Artigo 52. Os distribuidores e os ofícios de justiça deverão, no sistema informatizado oficial, observar as suas respectivas atribuições. 1. Cadastrar todos os feitos distribuídos ao respectivo juízo. 2. Anotar a movimentação e a prática dos atos processuais, citações, intimações, juntadas de mandados e respectiva data, termos, despachos, cargas, sentenças, remessas à instância superior para recurso, entrega ou remessa de autos que não importem em devolução, etc. 3. Consignar os serviços administrativos pertinentes, desarquivamentos, inutilização ou destruição de autos, etc. Artigo 53. A inserção de dados no sistema informatizado oficial será a mais completa e abrangente possível, de modo que todas as ocorrências do processo físico constem do ambiente virtual, formando banco de dados que servirá de memória permanente. Parágrafo 3º. O cadastro conterá as principais informações a respeito do processo, de modo a individualizá-lo com exatidão, qualificação das partes e de eventuais representantes, advogados e os respectivos números de inscrição na OAB, valor da causa, objeto da ação, etc. Parágrafo 2º. As anotações de movimentação processual devem ser fidedignas, claras e atualizadas, de forma a refletir o atual estado do processo e a garantir a utilidade do sistema. Parágrafo 3º. O arquivamento dos autos será precedido da conferência e eventual atualização do cadastro, para que nele figurem os dados necessários à extração de certidão. Artigo 54. Constarão do sistema informatizado: 1. Nos processos cíveis, de família e sucessões, da Fazenda Pública, da Infância e Juventude, de acidentes do trabalho e do Juizado Especial Cível, o número do processo, o nome e a qualificação do autor e do réu, a natureza do feito, a data da distribuição, o número, livro e folhas do registro da sentença, quando adotado, o inteiro teor de pronunciamentos judiciais, despachos, decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos, anotações sobre recursos, a data do trânsito em julgado,
o arquivamento, data e caixa, e outras observações que se entenderem relevantes. 2. Nos processos criminais, do júri e do juizado especial criminal, o número do processo, o nome e qualificação do réu, a data do fato, a data do recebimento ou rejeição da denúncia, o artigo de lei em que o réu foi em curso, a data da suspensão do processo, artigo 366 do Código de Processo Penal e Juizado Especial Criminal, a data da prisão, o número, livro e folhas do registro da sentença, quando adotado, o inteiro teor de pronunciamentos judiciais, despachos, decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos, anotações sobre recursos, a data da decisão confirmatória da pronúncia, a data do trânsito em julgado, a data da expedição da guia de recolhimento, de tratamento ou de internação, o arquivamento, data e caixa, e outras observações que se entenderem relevantes. 3. Nos processos de execução criminal, o nome e qualificação do sentenciado, com a filiação e sempre que possível o número do RG, as guias de recolhimento registradas, a discriminação das penas impostas em ordem sequencial, os incidentes de execução da pena, anotações sobre recursos, o inteiro teor dos julgamentos, as progressões de regime, o cadastro de comparecimento de albergados, os benefícios concedidos, as remissões de pena e outras observações que se entenderem relevantes. 4. Nas cartas precatórias, especialmente, indicação completa do juízo, deprecante, com número do processo de origem conforme padrão estabelecido pela Resolução nº 65 do CNJ, da natureza da ação e da diligência deprecada. Parágrafo 1º. Todos os litisconsortes, intervenientes e terceiros interessados, bem como seus respectivos representantes, serão cadastrados. Parágrafo 2º. Não será admitida a exclusão de parte no processo, procedendo-se a sua baixa, quando necessário. Artigo 55. A qualificação das partes será lançada no sistema informatizado oficial da forma mais completa possível, com os seguintes dados disponíveis nas postulações iniciais ou intermediárias. 1. Em relação às partes nos procedimentos cíveis e aos autores de ação penal privada. A. Se pessoa natural, o nome completo, o número de inscrição no CPF, nacionalidade, o estado civil, a profissão, bem como o endereço residencial ou domiciliar completo, inclusive CEP. B. Se pessoa jurídica ou assemelhada, sua firma ou denominação, o número de inscrição no CNPJ e o endereço da sede, inclusive CEP. 2. Em relação aos acusados em ações penais públicas ou privadas. A. Se pessoa natural, o nome completo, a filiação, a data de nascimento, nacionalidade, naturalidade, sexo, cor, estado civil, profissão, o endereço completo da residência e trabalho, ou dos locais em que o réu possa ser encontrado, acompanhados do respectivo CEP, bem como, se houver, o número de inscrição no CPF, o número do RG, o número do RGC, disponível na folha de antecedentes do réu, além de outros nomes e alcunhas utilizadas pelo acusado. B. Se pessoa jurídica ou assemelhada, sua firma ou denominação, o número de inscrição no CNPJ, e o endereço da sede, inclusive CEP. Parágrafo 1º. Quaisquer outros dados de qualificação que auxiliem na precisa identificação das partes, RG, título de eleitor, nome da mãe, etc., também serão lançados no sistema informatizado oficial. Parágrafo 2º. Incumbirá aos distribuidores e aos ofícios de justiça o cadastramento dos dados constantes das petições iniciais. Parágrafo 3º. As vítimas identificadas na denúncia ou queixa, e também as testemunhas de processo criminal, sejam estas de acusação, defesa ou comuns, terão suas qualificações lançadas no sistema informatizado oficial, exceto quando, ao darem conta de coação ou grave ameaça, após deferimento do juiz, pedirem para não haver identificação de seus dados de qualificação e endereço. Artigo 56. Os dados obrigatórios previstos no artigo 55 serão apresentados
pelos requerentes, na petição inicial, e pelos requeridos, na primeira oportunidade de postulação em juízo, contestação, juntada de procuração, pedido de vista, defesa preliminar, pedido de revogação de prisão preventiva, etc. Parágrafo 1º. Não se impõe a obrigação prevista neste artigo. 1. Para as ações nas quais essas exigências comprometam o acesso à justiça, conforme prudente arbítrio do juiz a quem for atribuído o feito. 2. Quando a parte não estiver inscrita no CPF ou CNPJ, caso em que deverá afirmar declaração expressa nesse sentido, respondendo pela veracidade da afirmação. Parágrafo 2º. Em qualquer hipótese prevista no parágrafo 1º, caberá às partes o fornecimento de outros dados conducentes à sua perfeita individualização, por exemplo, RG, título de eleitor, filiação, etc., para que o ofício de justiça efetue o devido cadastramento. Artigo 57. Nos ofícios de justiça, o registro e controle da movimentação dos feitos realizar-se-ão exclusivamente pelo sistema informatizado oficial, vedadas a elaboração de fichário por nome de autor e utilização de fichas individuais, materializadas em papel ou constantes de outros sistemas informatizados. Parágrafo 1º. Os ofícios de justiça conservarão as fichas que compõem o fichário, por nome de autor, até então materializadas em papel, podendo inutilizá-las desde que todos os dados que delas constem sejam anotados no sistema, de forma a possibilitar a extração de certidões. Parágrafo 2º. As fichas individuais serão encerradas e mantidas em local próprio no ofício de justiça, até a extinção dos processos a que se referem, e serão grampeadas na contracapa dos autos, por ocasião de seu arquivamento, podendo, no entanto, ser inutilizadas desde que anotados no sistema informatizado oficial todos os dados que delas constem de forma a possibilitar a extração de certidões. Parágrafo 3º. O procedimento de inutilização das fichas em nome do autor e das fichas individuais será realizado no âmbito e sob a responsabilidade do juiz corregedor permanente, o qual verificará a pertinência da medida, a presença de registro eletrônico de todas as fichas, conservação dos documentos de valor histórico, a segurança de todo o processo em vista das informações contidas nos documentos e demais providências administrativas correlatas. Artigo 58. As cartas precatórias serão cadastradas no sistema informatizado, seguindo as mesmas regras dos processos comuns, consignando-se, ainda, a indicação completa do juízo deprecante, e não apenas da comarca de origem, os nomes das partes, a natureza da ação e a diligência deprecada. Parágrafo único. As movimentações pertinentes, como a devolução à origem ou o retorno para novas diligências, e respectivas datas, também serão anotadas no sistema. Artigo 59. A extinção do processo, em caso de improcedência total da demanda, por força do acolhimento de impugnação do devedor, artigo 1015, parágrafo único, do CPC, ou em razão da estabilização da tutela, artigo 304 do CPC, e a extinção do processo de execução, por força de procedência de embargos de devedor, serão cadastradas no sistema diretamente pelo ofício de justiça, assim que as respectivas sentenças transitarem em julgado, ou quando retornarem de superior instância com trânsito em julgado. No mais, a extinção será cadastrada apenas quando encerrado definitivamente o processo, nada restando a ser deliberado ou cumprido pelo ofício de justiça, sentença ou acordo, considerando-se isoladamente, para tanto, a ação principal, a reconvenção, o pedido contraposto, a ação declaratória incidental, a oposição, os embargos de devedor, a execução fiscal, a adjudicação, a alienação ou arrematação, e os embargos de terceiro. Artigo 60. A entrega definitiva dos autos de notificação, interpelação,
protesto ou produção antecipada de provas, quando os processos ainda tramitarem sob a forma física, será cadastrada pelo ofício de justiça, no sistema informatizado, em campos distintos, observada a permanência em cartório durante um mês para a extração de cópias e certidões pelos interessados no caso de produção antecipada de prova. Artigo 61. Compete aos ofícios de justiça: 1. Cadastrar diretamente no sistema informatizado oficial qualquer dos dados constantes dos artigos 54 e 55, quando forem conhecidas, necessitarem de retificação ou sofrerem alteração após a distribuição. 2. Na hipótese de expedição de certidão de homonímia, a inserção, no sistema informatizado oficial, dos eventuais dados de qualificação ainda não lançados no sistema, também certificando a adoção dessa providência no documento. 3. Cadastrar, no sistema informatizado oficial, a decretação do segredo de justiça, a concessão da justiça gratuita, o deferimento da tramitação prioritária do processo, idosos, pessoa com deficiência, portadores de doenças graves, ou o reconhecimento de qualquer benefício processual a alguma das partes. 4. Proceder às alterações devidas no sistema, na hipótese de determinação judicial de retificação do procedimento da ação para ordinário ou sumário. Parágrafo 1º. Na hipótese constante do inciso 2 deste artigo, tratando-se de feito não cadastrado, a providência será precedida de específico cadastramento. Parágrafo 2º. O segredo de justiça poderá, ainda, ser gerado automaticamente pelo sistema informatizado, a depender da natureza da ação. Artigo 62. Quando a mesma parte estiver vinculada a processos que tramitam em outros ofícios de justiça, as eventuais retificações de seus dados não serão aplicadas aos feitos de outro juízo. Continuaremos no próximo vídeo. Inscreva-se para não perder nada. Acredite, você é capaz.